Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem assunto polêmico aqui no nosso canal. A gente vai falar de uma mini celebridade que desbanca Vitória de Deus, que desbanca a mini pastora que ela desbanca tudo. Então ele tá aí no momento, a nossa web celebridade, que é Miguel Oliveira. Ele já se envolveu em algumas tretas, então eu vou mostrar aqui pra vocês as tretas do Miguel. Então, o Miguel, pra você que não conhece ele, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, tá bom? Do Miguel e vamos falar juntos o que a gente acha. Ele envolveu uma treta aí com o pastor famoso aí do ex-LGBT. E aí a gente vai ver primeiro a gente vai conhecer ele, tá bom? Vamos ver o que vocês acham do Miguelzinho. Vamos lá, Miguel. Mostra pra gente a sua versatilidade. Vamos lá? Eu vou pegar aqui uma, o jeito dele falar. Pera aí, que eu vou pegar pra vocês. Pera aí. Já, calma aí. Ovidec Duque Vamos lá. Tá aparecendo pra vocês? Já tá aparecendo? Então vamos lá. Teca Tocatá, Roquiteca Duque Sica Tecatá, Ofiteca Pacatoca Tecatá, Ofiteca Duque Teca Pacató, Rocatataraca Tacatá. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Parece que nem o cara que tá ali. Abre a boca! A casa é minha e vai ter culto. Taraca Tacatá. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou. Então, viu, gente? Esse aqui é um pouquinho do Miguel. Vamos ver mais uma coisa Pra do guerrear. Miguel. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Ele faz milagres. Olha esse milagre aqui, ó. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Eu também tô todo arrepiado. Eu tô todo arrepiado com essa revelação. Gente, falar sobre um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Eu concordo muito com as orações de libertações, eu acho isso válido. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está mexendo com vidas, está mexendo com pessoas. E ele falou que rasgou o câncer. Eu não vi também uma parte aqui que ele orientou ela: olha, vai lá, faz o exame, vê se está tudo certinho, sabe? Porque muitas vezes é muito problemático esse tema de libertação, de oração de cura. Porque se a pessoa acreditar no que naquele homem está falando, tanto é que está na Bíblia, falando assim que se a revelação não acontecer, o processo não acontecer, é porque aquela revelação não é de Deus. E é muito complicado quando a pessoa faz essas orações aqui. Ele fez, realmente, ele rasgou o laudo e tal, mas eu acho que ele deveria
Falar com ela, olha, faz o exame lá. Eu tô determinando aqui a sua libertação. E você vai lá e faz o exame, vai dar tudo certo. Eu não vi ele fazendo isso. E se ela confiar nisso? E se ela confiar no que ele tá falando? E se ela confiar no que esse homem tá falando? Vamos continuar vendo que se ele falar alguma coisa diferente aqui, tá? Vamos continuar. Eu quero ver se ele vai continuar falando. Pode levantar a mão! O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Meu Deus! A pneumonia não vai voltar! Eu sou Deus do dia 24 de novembro! Eu quebro isso agora! Quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. Bom, ele só tem 14 anos. E parece que ele imita direitinho, né? Ele imita direitinho os pastores falando, igual os pastores falam nas igrejas. Ele imita direitinho, ele só tem 14 anos. E, assim, se ele estiver pregando a palavra de Deus, eu costumo falar que é dados e fatos, né? Se ele está pregando a palavra de Deus, então a gente vai ver que não tem nada demais, né? Mas vamos lá. Ver mais uma coisinha do Miguel. Miguelzinho, vamos ver aqui, ó. Miguelzinho falando. Tem outra parte aqui, ó. Eu salvei alguns melhores momentos aqui do Miguel. Cadê? Eu salvei os melhores momentinhos do Miguel. Pra gente ver. Pra vocês conhecerem mais dele, tá? Ele falou que ele nasceu sem os tímpanos. E eu quero que vocês. E eu comecei a pregar com 3 anos de idade. 3? 3 anos de idade. Depois de um milagre que Deus fez, eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? E minha mãe era de um centro espírita, né? E não professava a fé cristã. Ninguém da minha casa professava a fé cristã. E minha mãe, ela... Supostamente, eu acho que ele tem esse... Não é por causa do problema da voz, tá? Eu acho que é porque ele força muito a voz, ele grita muito. Eu vejo que ele grita muito quando ele vai pregar, quando ele vai falar. E é natural que a pessoa fique sem voz. Eu acho que se ele fosse uma pessoa que nasceu sem as cordas vocais, é impossível. É impossível um ser humano nascer, ter as cordas vocais de volta, sem algum meio mecânico, tá? Mas eu tô falando isso não é porque eu sou descrente, porque eu acredito. Mas lá na frente, eu vou te mostrar, depois que a gente ver esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês um outro vídeo, tá? Ele tem 14 anos, então 14 anos menos 2025 é 2011. Já é uma época de tecnologia, a gente já tinha computador, já tinha tudo. Teve esse período, e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha... De verdade. Um milagre. Para quem não tinha as cordas vocais e nem os tímpanos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. E eu comecei a pregar com 3 anos de idade. Tá. Essa aqui ele foi nesse podcast, que é a palavra, eu não sei se é desse TikTok aqui que eu tô vendo, palavra.vivacristo, mas ele foi num... É porque assim, gente, existem pessoas que são inteligentes. O que são pessoas? As pessoas inteligentes, elas são questionadoras. Você questionar não quer dizer que você não acredita em Deus. Você só é uma pessoa inteligente. Porque Jesus questionava. Jesus questionava. Por que eu questionando eu não sou? Eu não sou de Deus. Vamos lá, só para mostrar para vocês que ele foi confrontado em um podcast que ele foi.
Vamos ver juntos? Eu tenho aqui, ó, podcast que ele foi questionado sobre isso. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Me ligaram, dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Sim. Eu nasci, eu não gritei, eu não esperneei, eu não chorei, eu não fiz nada. A minha mãe achou estranho. Patada. Ela falou assim, como que uma criança nasce, não chora, não berra, não fala? Só que se você fosse um crente pentecostal, você já teria dado glória. Aí ela vai reclamar com a enfermeira, dá uma olhada no meu filho, porque tem alguma coisa errada. O que tem de errado? Aí, ó, ele não fala, não ouve, não berra, não chora, não faz nada, tem alguma coisa errada. E ela ficou no pé da enfermeira, até a enfermeira faz um exame. A enfermeira falou assim, tá bom, mas vou fazer um exame, daqui 15 dias você volta, pega o resultado. Daqui 15 dias você volta, pega o resultado. O teste é obrigatório e gratuito e os exames são realizados entre 24 a 48 horas, aquele teste da orelhinha, após o nascimento. Todas as crianças nascidas prematuras, recém-nascidas, com ou sem complicações, fazem o exame. Feito quando o bebê ainda está dormindo, o teste é realizado por um fonoaudiólogo, que coloca um fone de ouvido na orelhinha do recém-nascido para captar ruídos emitidos pelas células externas. Quando identificado algum resultado negativo, a criança é encaminhada para o NUTEC. Passou-se 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ela foi lá. Ela saiu daquele consultório com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela falou assim, mas o seu filho ele é mudo e ele é surdo. Não existe surdo mudo. Não saiam por aí falando besteira. Ele nunca vai poder falar e ele nunca vai poder ouvir. Muita gente fala surdo e mudo. Não, cara. Por quê? A minha mãe, ela não consegue falar, né? Não consegue ser oralizada por conta que ninguém te ensinou o português, né? Faz uma adaptação. Se você precisasse aprender uma outra língua, mas não pudesse escutar, não seria muito mais difícil? Então é igual, né, com o surdo que não consegue falar porque não consegue ouvir o português. No terceiro dia eu amanheci cantando. Olha que interessante essa explicação. Gente, contra fatos não há argumento. Deus é Deus de fatos, tá? Vamos olhar aqui que houve explicações que o exame é feito na hora. Ele falou que o exame é feito 14 dias depois. Já tô vendo uma falha nisso. O exame é feito na hora, ele falou que foi 14 dias depois. Ele é surdo e mudo. Talvez essa parte do surdo e mudo, ele pode não ter expressado bem. Eu até entendo que às vezes na oralidade, ali na emoção, ele pode ter falado. Porque ele não sabe, dá pra ver que ele é uma pessoa doutrinado na fé, mas é uma pessoa que leiga, não entende. Ele talvez não buscou essa informação. Se eu vou passar um pano pra ele. Mas vamos voltar aqui. Sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. Ele não pode ouvir porque ele não tem os tímpanos. Ele não pode falar porque ele não tem as cordas vocais. Se você passar a mão aqui na minha garganta, eu tô falando pra quem crê. Quem não crê pode duvidar, pode ficar à vontade. Mas eu creio, eu tenho fé e quem fez na minha vida foi Deus. Ó, se você passar a mão aqui na minha garganta, você vai ver que só tem o osso, não tem as cordas vocálicas, não tem os fios que transmitem a voz. Não tem os fios que transmitem a voz. Não tem os fios que transmitem a voz. Que viagem é essa, velho? Será que eu tenho dentro da minha garganta umas cordas, assim, tipo igual um violão aqui dentro? Que são tocadas como instrumento de corda? Então, na verdade, não é bem assim. Nós temos duas pregas, que é o nome mais corretamente estabelecido. Elas são duas. Vou mostrar pra você onde elas se encontram exatamente. As pregas vocais, elas são duas. E se encontram, ó, exatamente... Sabe aquele lugarzinho do gogó do homem? Na mulher não é tão perceptível. Mas nos homens fica uma bolinha aqui. Bem onde tá essa bolinha, elas são duas e estão atreladas à laringe. Horizontalmente. Não tá assim, então assim, elas estão assim, tá? Horizontalmente. No meu ouvido, eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Me ligaram, dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Então, ele falou que não encontrou o laudo, gente. Pensa, 2011, onde a internet já estava bem evoluída. Ele disse que não tem esse laudo. Alguém sabe o hospital que ele nasceu pra gente ver esse laudo? Porque assim, gente, falar qualquer papagaio fala. Mas provar são poucos. Perguntaram pra ele não soube responder. Ele não soube responder, ele falou que não tem esse laudo. Mudava de casa e perdeu o laudo. Eu achei aqui em casa um laudo que eu
que eu fiz o tratamento de bronquite. Eu lembro, eu vou falar um testemunho meu. Eu lembro que quando eu era criança, eu dava muita crise de bronquite. Muitas crises. Eu só andava internado. Eu fiquei internado várias vezes. Eu sou Kakura. Já sou um idoso aí. Já tô com... Já tem muitos anos. Na minha época, realmente não tinha internet. E eu fui várias vezes no médico. E eu fiz um acompanhamento com uma doutora que chama Lidiane. Lidiane, no Hospital da Baleia, lá em Belo Horizonte. E eu tenho um laudo até hoje. Eu tenho a carteirinha que eu fazia o acompanhamento e tal. E eu fiz acompanhamento com 11 anos. Então vamos lá. Foi 2001, 2012. Então eu tenho esse acompanhamento que eu fazia. E eu lembro uma vez que eu estava na igreja e eu pedi para Deus me curar dessa bronquite, porque eu só andava dando crise. Eu não podia tomar um banho no rio que eu não podia, que eu acabava ficando gripado. Mas aí, com o tempo, Deus me curou. Mesmo diante de muito tempo dando crise ainda depois, ainda acreditava que eu estava curado. Eu acreditava. Eu nunca mais dei crise. Depois de muito tempo, eu nunca mais dei crise. Nunca. Já tem... A última crise que eu dei, eu tinha 14 anos. Hoje eu já tô com 35. E eu nunca mais dei crise. Quando eu faço... Quando eu faço alguma chapa, aparece alguma coisa no pulmão. Eu acredito que é porque eu dava muita crise, então o pulmão ainda ficou comprometido, mas hoje eu consigo viver normal. Então eu acredito na cura de Deus. E eu tenho como comprovar que eu tinha essas crises de bronquite, tá? É só um adendo aqui na questão. Eu não estou duvidando dele, mas eu gostaria de ver os exames, tá? E fora, aí mudando de assunto aqui, e fora a língua, né? Só que acredita que a língua dele é um plágio? Vocês acreditam nisso? Vamos ver junto aqui que a língua dele, que existe uma imitação nessa língua dele. E aí vamos pegar aqui uma combinação ou coincidência. Vamos lá. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy. Fire, kiss my... A América tá na minha mão. Ó, esse aqui é um pregador, é um outro pregador. Eu não sei quem é esse. É pregador Eliseu Rodrigues. Eu tô vendo aqui no TikTok o Pregador 6. Ele colocou esse vídeo aqui e vou mostrar pra vocês. Tá, ele mostra que é a diferença ou uma combinação, tá? Vamos lá. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Eita, a gente vai pisar nos Estados Unidos, porque essa língua é inglês, né? The King. The King é o rei. The King, A bandeira da América rola sobre vocês. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy. Fire, kiss... Of the King, the Power. Nossa, gente. E ele parece que viu. É porque é normal, gente. Eu vejo nele uma imitação. É uma imitação, uma possível imitação dos pregadores. Eu vou pegar uma pregação aqui. Eu vou pegar aqui uma pregação. Vou pegar aqui uma pregação aqui de um pastor. Espera aí. Ó. E você não para de ficar nem...
Vou falar. Ó, uma pregação de um pastor da Universal. Uma coisa agora dura de se ouvir, difícil de se ouvir, mas está na Bíblia. Abra aí em Provérbios 6,16. Provérbios, capítulo. É um jeitinho igual de falar. Um jeitinho igual de falar, tá? Ele foi em alguns podcasts, o Miguel, ele foi em alguns podcasts, e tem um podcast aqui que eu quero mostrar pra vocês. 6, versículo 16. Um podcast que ele foi, tá? Vou pegar aqui um podcast que ele foi. Que ele foi confrontado nesse podcast. Cadê? Eu não achei aqui o podcast. Deixa eu ver se eu acho aqui o podcast. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Ele foi num podcast, eu não sei qual podcast que é, eu não achei aqui o nome do podcast, mas ele foi refutado nesse podcast. Teve algumas perguntas que um fez pra ele, e aí eu queria dividir com vocês, tá? Pra ver suas opiniões em relação a esse questionamento dele. Peraí, gente. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte pra falar. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Confira agora cada momento desse podcast. Gente, é complicado. Ele refuta. Eu assisti, tá? Antes de passar esse vídeo aqui, eu assisti. Vamos ver aqui qual que é o canal que tá falando sobre isso. É um canal aqui... que virou assunto em todo o meio gospel. Depois eu pego o nome do canal e falo pra vocês. Tudo começou quando James Gonçalves criticou duramente o modo como Miguel Oliveira compartilha vídeos onde profetiza nas redes sociais. The King, the Power. Tem um anjo que escreve na tua frente, Rafa. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope, porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Segundo Gonçalves, profecia serve para edificar a igreja, não para virar conteúdo na internet. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar num corpo. Essa parada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Miguel não deixou barato. Pastor Joel Hélito Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James pra tirar, tá bom? Debochou.
A provocação acendeu a discussão e viralizou em minutos. Se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro e não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. Muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. James foi além e questionou: por que só posta um momento da revelação? Por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Ó, eu concordo com ele, com o pastor Miguel. Por quê? Porque ele... É verdade, tem pessoas que não podem ir no culto, tem senhor e tem senhora que tá em casa. Eu também concordo do culto, tá? Mas ao mesmo tempo eu também concordo com o James. Que ele parece um teatro quando ele começa a pregar, quando ele começa a fazer aquele show lá, parece teatro. Parece um show de horrores, né? Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. As filmagens estão atrapalhando os... Tá? Esse foi um pouquinho do que ele falou. Teve um outro que eu queria mostrar pra vocês, mas eu acho que eu não achei aqui. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu não achei, tá? Deixa eu... Agora vamos falar da briga de crente, rinha de crente. Então, tem uma rinha aqui entre o pastor Flávio. Quem conhece? Quem já ouviu falar do pastor Flávio? É esse aqui. Uhul! Pastor Flávio é ex-gay, ex-LGBT. Eu, particularmente, não acredito em ex-LGBT, tá? Minha opinião, tá? Mas isso é particular meu, tá? Então, vamos lá. Miguel versus pastor Flávio. Eu quero só mostrar pra vocês que parece que começou tudo por causa de uns vídeos que o pastor pregou. O pastor mandou ou pregou falando sobre ele, se eu não me engano. Mas vamos entender que briguinha de crente é essa. Vamos lá? Eu quero ver o áudio. Vou mostrar pra vocês o áudio, tá? Deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor Flávio. Não quero problema com o senhor. Não quero de forma alguma, sequer problema, processá-lo na rede social. Nada disso, porque eu sou uma pessoa da paz. Agora, eu queria apenas que o senhor se retratasse dessas suas falas. Caso, ao contrário, será feito as medidas necessárias, porque é crime. Eu sou um falso profeta e o senhor, então, é um criminoso por estar fazendo tais coisas na rede social. Quero, então, pois, perguntar isso ao senhor, se o senhor pode, ao menos, apagar os vídeos ou fazer uma retratação. Judicialmente, o senhor tem essas duas opções. Escute bem o que eu vou te dizer. Fique à vontade. A gente se vê na justiça a hora que você quiser, tá bom? Mas tome juízo. E nunca mais. Gente, ó, foi algum vídeo que o Flávio postou falando que ele é um falso profeta, tá? Na realidade, gente, não tem como saber se ele é falso profeta ou não. Na realidade, a gente consegue entender, que já dizia Jesus, né? Que conhece as árvores pelo fruto. Bom, o fruto que tá aparecendo pra gente é esse. A gente viu que ele... Se ele não tem prova, que não tem o laudo, se ele não tem prova que tem um laudo, isso quer dizer que ele não tem como comprovar. Aí deixa aí no ar, solta aí no ar. A moça lá que ele rasgou os exames, ela apareceu, ela voltou lá mostrando que não está mais com a doença. Eu não vi nenhum vídeo, eu procurei, eu só vi ele falando, mas eu não vi a volta. Então não tem como comprovar. Então são coisas assim que
ele tá querendo processar o Flávio por alguma coisa que o Flávio falou. O Flávio falou que ele é um falso profeta, pelo menos é isso que tá aqui, tá? Não sou eu que tô falando, é o Flávio que tá falando. Mas vamos lá, vamos continuar vendo. Faça o que você está fazendo dentro da igreja. Não faça. Porque tudo que você está fazendo é o próprio diabo na sua vida. Nunca foi Deus. Não faça uma desgraça dessa com a sua vida. Não é Deus que está usando você. Entendeu, meu menino? Jovem. Pregador Mirim Miguel Oliveira reage a acusações e entra em contato com Flávio Amaral e promete ir à justiça. Flávio expôs os áudios em vídeo. O jovem missionário Miguel Oliveira anunciou que tomará medidas legais contra o pastor Flávio Amaral, que o chamou de charlatão. Gente, imagina o juiz, o cara estudou, passou no concurso e vai lá falando aqui, ó, fulano está falando que eu sou falso profeta. Mas o juiz, ele não tem como olhar coisas espirituais. Gente, que coisa. Vitória, que ele é menor, né, de idade ainda. Devia ter um período para a pessoa poder falar sobre isso. Acho que existe um agravante aqui do Flávio tá falando com o menor, tá discutindo com uma criança. Mas pior ainda é quem ouve uma criança. É aquele que vai lá no culto, acredita que uma criança vai curar, que acredita que uma criança vai fazer isso. Gente, tanto é que o Senhor Jesus, né, só começou a ministrar depois dos 33 anos, depois dos 30 anos de idade. Como que ele tá assumindo ministério, fazendo muito com 14 anos de idade? Gente, eu tô aqui, eu tô olhando de uma forma que não seja tendenciosa, eu não tô tendendo pra ninguém, mas vamos lá. E falso profeta em um vídeo publicado nas redes sociais. Peço que o pastor faça uma retratação e apague os vídeos das redes sociais, ou então a gente vai se ver na justiça, declarou Miguel. Ouça agora áudios completos. Querido pastor, Pai do Senhor Jesus, pastor Flávio, profissional Barreira, tudo bem do senhor? Tenha uma ótima noite. Tive a liberdade de pegar o seu contato. Assim que o senhor puder, se o senhor puder me responder aqui, será de grande valia. Tá bom? Deus abençoe, pastor. Eu acabei de entrar no carro. Eu preciso sair na farmácia agora, comprar leite para minha filha. Você envia um áudio e depois, amanhã, outro momento, a gente vai conversar. Mas tome juízo. E nunca mais faça o que você está fazendo dentro da igreja. Não faça. Porque tudo que você está fazendo é o próprio diabo na sua vida. Nunca foi Deus. Não faça uma desgraça dessa com a sua vida. Não é Deus que está usando você. Entendeu, meu menino? Jovem. Deixa eu colocar meu cinto. Faça isso. Ore, busque a Deus. Pregue em todos os lugares. Mas sem imitar essas línguas de Satanás. Estude, aprende, leia muita Bíblia. Pregue sim a palavra de graça. Não cobre nada de ninguém. Nunca. Bom, já é uma coisa de questão de cobrar. Parece que é uma coisa normal os crentes cobrarem, né? Pra poder pregar. Eu acho isso errado, né? Porque Jesus não cobrava. Mas aí, imagina, eu vou pregar na sua igreja, eu vou te cobrar R$1.500. Mas pelo que eu vi é muito, tá? Eu acho que é 30 mil que eu vi num vídeo. Eu não lembro muito bem, mas... Nada te acessou. Ouviu bem? Nada disso. Busca a Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração. Você é lindo, inteligente, sábio, esperto. Mas hoje, você é apenas um pregador mirim, charlatão. Leia a Bíblia toda, leia todo dia 20, 30 capítulos da Bíblia. E pregue em todo quanto lugar que te chamar. Pregue de graça, sem revelar e sem profetizar baboseiras e mentira para as pessoas. E se for para você vir se justificar comigo, tá perdendo seu tempo. Beijo no coração. Babado é forte, hein? Eita. Eu tô torcendo por você, para você ser um jovem homem de Deus de verdade, coisa que você ainda não é. Oi, querido pastor, ouviu seu áudio aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa, duas coisas, aliás. Não se justificar porque eu não devo nada pro senhor. Literalmente, não tenho nenhum vínculo com o senhor. Não sei nem quem o senhor é, né? Tô mandando mensagem porque eu recebi 2 vídeos aqui do senhor me xingando, né, de uma forma assim grotesca. Quem mandou foi para os meus advogados, 2 advogadas, a doutora Érica, mandou para mim este vídeo.
E ela, Miguel, vamos processar o tudo. Eu falei assim, não, antes deixa eu primeiro ter uma conversa com o pastor Flávio e perguntar quais são os motivos desses adjetivos. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor Flávio. Não quero problema com o senhor, não quero de forma alguma, sequer problema, processá-lo na rede social, nada disso, porque eu sou uma pessoa da paz. Agora, eu queria apenas que o senhor se retratasse dessas suas falas. Caso, ao contrário, será feito as medidas necessárias, porque é crime. Eu sou falso. O justo não justifica. Se ele tá pedindo para tirar o áudio, o vídeo, é porque tá se sentindo prejudicado. Ele não é de Deus. Acho que no Brasil a gente tem liberdade de expressão. De achar ou não. Segundo a palavra de Deus. Segundo o que você tá vendo, né? A gente não é burro. Ninguém é burro. Ninguém é burro ninguém é cego. A gente tá vendo, tá? Eu não tenho motivo para defender esse Flávio. Não tenho, porque meus pensamentos são muito diferentes dele e eu não acredito em algumas coisas que ele prega. Mas ele não tá falando mentira. Nessa parte aqui ele não tá falando mentira. Profeta, e o senhor então é um criminoso por estar fazendo tais coisas na rede social. Quero então, pois, perguntar isso ao senhor, se o senhor pode ao menos apagar os vídeos ou fazer uma retratação. Judicialmente, o senhor tem essas duas opções. Caso contrário, será tomada as medidas. Só estou entrando em contato para lhe pedir ou lhe informar essas duas questões. Bom, Deus abençoe, pastor. E lembrando, pastor, assim como eu vi a sua vida aqui, acredito sim no teu testemunho, sei que Deus lhe usa muito, também acredito que nós não nos conhecemos ainda, seria de grande valia nos conhecer, Deus mas me livre. quando o senhor me chama de demônio, o filho do diabo. Não vou conhecer. Mostrou a foto dele também lá, antes da destransição. Fala que as línguas que eu uso, né, ou que Deus me usa, são do diabo. O senhor ele põe os dons espirituais em, talvez, blasfêmia. Porque se não for Deus, o senhor está certo. Se for Deus, o senhor cai no pecado de blasfêmia. Bom, só isso mesmo. Se o senhor ressaltando aqui o seu áudio, apenas isso. E assim, não me passou, perdão, tô comendo aqui. Eu entendo a discordância do senhor com a minha pessoa, ou algumas ações minhas. Só que a lei brasileira, nenhuma dessas discordâncias pode passar do excesso, né? Aonde? Formações, né, de opiniões que degrinem, né, de forma a imagem de alguém. Tá. Denigre. Ainda falou errado a palavra. Denigrir não é uma palavra que deve ser usada, gente. Pelo amor de Deus. Vai discute, não, sabe? Sem ferir as outras minorias. Por favor, senhor Miguelzinho. Apenas isso. Deus abençoe em nome do pastor. E assim, jamais querendo guerra ou querendo denegrir ou arrumar problema com o senhor de forma alguma. Isso aí não é nem pensativo em últimos casos. É apenas mesmo pedindo ao senhor, né, o senhor a retirar dos vídeos. E nós resolvemos por aqui uma retratação de ambos os casos, tá bom? Não cheguei a ouvir seus áudios, eu só peguei os seus 5 áudios infelizes e mandei pra minha esposa. Nem vou ler. E como eu tô na farmácia, débito, por favor. Como eu estou na farmácia comprando leite, eu nem ouvi seus áudios, só minha esposa já adiantou. Escute bem o que eu vou te dizer. Fica à vontade, a gente se vê na justiça a hora que você quiser, tá bom? Fique à vontade, na liberdade, você tem todo o seu direito. E a gente conversa. Eu não vou retirar nenhum vídeo e amanhã eu farei mais um. Porque você, além de ser mentiroso, charlatão, covarde, você ainda é afrontoso. Afrontoso. Atrevido. Quem você pensa que você é? Você tá brincando com Deus, não é com homem, não. É com Deus. E a gente se vê na justiça. Eu não tenho medo de jeito nenhum de pessoas da sua laia, nem da laia da sua turma, da sua quadrilha. Isso se chama quadrilha de falsos profetas, de enganadores da fé. Pode ficar tranquilo, querido. Eu sim tenho um advogado. Morreu por mim na cruz, além de uma equipe jurídica ótima no país. No país. Amém, querido pastor. Deus abençoe. O que achou da resposta de Flávio Amaral aos... Gente, é isso aí, né? Briga de crente. Em vez delas, eles estão preocupados, apesar que é preocupado um com o outro, de ganhar umas para Jesus, como diz os crentes utilizam, estão preocupados em um brigar com o outro, né?
Eu quero só mostrar um vídeo aqui, o último vídeo. Eu não vou falar mais nada sobre esse caso. Zero palavra. Não tenho mais nada, só que furou a bolha, né? No caso desse Miguel aí. Eu vou mostrar só pra vocês um vídeo aqui. Os áudios do missionário Mirim Miguel. Tá? É aqui dentro de uma igreja. O que vocês acham disso, tá? Eu tô insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu poderia fazer porque eu não faço. Cadê essa pessoa? Eu vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. Eu creio que vai vir nome de Jesus. 2. Alguém? Não? Vou achar o altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Eu estou insistindo. Pronto, né, galera? Isso aí é uma pregação dele aqui, que ele fez numa igreja, onde que ele estava tentando, pedindo as pessoas para fazer um voto de 20 pessoas fazer um voto de R$1.000. Tá, é isso aí. Você viu o que ele falou, né? Então, contra fatos no argumento, né?